Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Duda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o meu processo com tinta a óleo. E como vocês podem ver, eu sempre tenho que começar limpando a paleta, porque eu sempre fico com muita preguiça de limpar depois que eu termino de pintar alguma coisa. E aí eu sempre guardo ela suja mesmo. E embora pareça que seja um trabalho assim, muito hercúleo, até que eu termino rapidinho, tipo em uns 10 minutos eu limpo ela e ela fica tinindo, toda linda. E aí uma outra coisa que eu tenho costume de fazer antes de começar a pintar é fazer o desenho, né? O esboço, o sketch ali do desenho que eu vou pintar. E aí, como vocês podem ver, eu comecei meio que fazendo um freestyle, assim, do desenho, porque eu não coloquei, eu só delimitei o espaço, né, mas eu não coloquei nenhuma linha, assim, pra me ajudar. E assim, eu não desenho tão bem assim, tá, gente? Então, eu necessito de linhas pra me ajudar com proporção, por exemplo. E eu não coloquei nada, e aí eu comecei a desenhar como, sei lá, gente, esse dia eu devo ter esquecido que eu não sei desenhar muito bem. E aí eu comecei a desenhar e obviamente no final ficou horrível, só que chegou um momento que eu percebi, né, que realmente não ia ficar bom, e aí eu apaguei tudo finalmente e comecei a desenhar de novo. E por incrível que pareça, continuou muito ruim o segundo desenho. E aí eu tive que desenhar de novo, só que a terceira vez eu já não gravei mais, que eu tava estressada. Aí eu falei, ai não, gente, eu vou desenhar aqui fora da câmera e é isso mesmo. E eu geralmente desenho assim pra me ajudar na hora de pintar. Depois eu tenho que desenhar de novo, só que com tinta. Aí eu sempre desenho com lápis antes, só pra, sei lá, dar uma aquecida assim, eu acho. E esse aqui foi o terceiro desenho que eu fiz, e que na minha opinião foi o que ficou melhor. E aí depois dele eu já comecei a pintar mesmo. Essa pintura foi uma encomenda de uma amiga querida e ela queria uma tela de 20 por 30 com uma pintura da mãe dela e do cachorro para poder dar de presente de aniversário para a mãe dela. E aí, antes de pintar, eu faço a subpintura, né, com uma cor laranja mais escura, que é uma técnica que, gente, assim, sinceramente, eu não sei explicar como é que funciona. Ela é meio que pra você tanto para harmonizar as cores quanto para estabelecer as tonalidades. Mas atualmente as pessoas utilizam várias subpinturas, tipo várias cores, não precisa ser essa cor. Vai de acordo com o que você quer atingir com a sua pintura. Então, se você quer uma pintura mais fria, assim, com cores mais frias, né? Seria interessante fazer uma underpainting, uma subpintura que seja, sei lá, um tom azul. E eu não uso a minha subpintura também para estabelecer valores, assim, né? Porque eu sempre pinto por cima com outra cor e eu estabeleço os valores com essa outra cor. Então a minha subpintura ela é mais para harmonização mesmo das cores do que qualquer outra coisa. E só para tentar explicar um pouco melhor também essa questão de valor das cores, quando eu falo em valor das cores, eu tô falando do grau de luminosidade de uma cor. Então, o quão escura ou quão clara ela é. E aí muita gente faz a underpainting, a subpintura, e tira parte da subpintura para, por exemplo, aquele local ficar mais claro. Então aí você já faz o desenho dessa forma. Eu acho que quem é muito, muito profissa faz isso muito fácil. Acho muito legal, mas eu nunca fiz isso. Eu sinto que nunca vai funcionar pra mim, porque eu desenho muito mal. Então tem toda essa questão de proporção, enfim, eu acho que eu não ia conseguir fazer isso muito bem, não. Mas enfim, como vocês podem ver, eu já tô numa parte agora bem mais avançada, assim, da pintura. Eu não gravei tanto quanto eu gostaria, infelizmente, do início do processo. Mas aí eu não tive muita dificuldade também pra misturar nenhuma das cores. Eu achei que eu ia ter muita dificuldade pra misturar as tonalidades da pele, mas eu procurei um vídeo antes de começar a pintar e era um vídeo assim de menos de um minuto e o cara só falou assim, gente, só fazer isso e isso. E eu falei, então tá bom. Aí eu realmente fiz o que ele falou e deu tudo certo, não tive tanta dificuldade assim. Mas qual foi meu processo, né, durante essa pintura? Eu basicamente só misturei as cores que eu precisava mesmo. E tem muitas pessoas que elas já misturam todas as cores que elas vão precisar, assim, durante a pintura na paleta e vão pintando, né? Eu vou misturando as cores ali na hora, inclusive acho que é uma das coisas mais interessantes, assim, muitas vezes eu não sei qual cor que eu tenho que misturar, então assim, eu tenho que pensar realmente, tipo, olhar pra referência, pensar. Esse desafio, assim, da pintura a óleo é uma das coisas que eu mais gosto da pintura a óleo.
Então eu basicamente misturo as cores que eu preciso e eu tô sempre misturando com óleo de linhaça para as pinceladas ficarem mais fluidas e limpando também os pincéis com diluente para tinta óleo. Eu uso um de baixo odor da cor Fix. E aí eu vou pintando, né, camada por camada, porque você passa uma vez, passa duas, a pintura ainda fica meio assim, meio esquisita, mas aí você vai pintando mais e aí ela começa a tomar forma e é bem legal. Do nada você tem uma pintura ali incrível e você fica assim, meu Deus, quando que isso aconteceu? Mas é mais ou menos isso. E esse foi o resultado final, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.